Gravando! Bom dia, pessoal! Começamos aí com o System of a Down. E agora, como nós já terminamos o nosso caderno, estamos fazendo essa semana revisão do caderno 2. Vocês lembram que eu já fiz uma revisão na quinta-feira das aulas de movimento uniformemente variado. Falei também sobre queda livre, lançamento vertical. Depois foi feita uma revisão sobre vetores e cinemática vetorial. E agora, finalmente, nós vamos fazer uma revisão do movimento circular e uniforme, ok? Essas aulas de MCU são as aulas do caderno de vocês, que começa da 39 e vai até a aula 43, tá? Essa revisão é importante porque a gente vai ver todas as formulinhas de novo, é bom para vocês fixarem bem na cabeça, tá bom? Então, pessoal, vamos lembrar uma coisa importantíssima do movimento circular e uniforme, que é o conceito de período. Marquei aí para vocês, bem grandão, período. Representamos pela letra T, é o tempo para uma volta completa. Então, pega aqui a minha circunferência, um móvel está saindo desse pontinho preto, ele dá uma volta completa na circunferência e retorna ao pontinho preto. Para dar uma volta completa, ele demorou, por exemplo, 10 segundos. Então, eu chamo de período. Então, nesse caso, nesse exemplo, o período deste móvel T igual a 10 segundos. E lembrando que unidade de período no Sistema Internacional de Unidades é o segundo, tá aqui. Então, esse é o nosso primeiro conceito, ok? Segundo conceito muito importante, pessoal, é o conceito de frequência. Frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Esse N aqui pode ser número de voltas, número de ciclos, número de rotações. No caso da bicicleta, número de pedaladas e assim por diante. Qualquer coisa dividido pelo tempo. Então, o número de voltas, ou ciclos, ou rotações, ou pedaladas na bicicleta, e assim por diante, dividido pelo tempo, dividido por um segundo, dividido por um minuto, dividido por uma hora, seja o que for, é a frequência. Se eu dou uma volta na circunferência, o N, esse N aqui, ó, vale 1. Então, para uma volta, N igual a 1. O tempo de uma volta completa é o que a gente chama de período. Então, olha que interessante, eu troquei o N aqui de cima por 1 e troquei o ΔT por T de período. Então, restou que frequência é 1 sobre T. Ou seja, isso é outra coisa muito importante. Frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Sempre que você tem a frequência de um período, de um movimento, você acha o período, e sempre que você tem o período, você acha a frequência. Frequência é 1 sobre T ou período é 1 sobre F. Uma coisa importante, Sistema Internacional de Unidades, esse T é dado em segundos, como já vimos na página anterior. Então, a frequência sairia 1 dividido por segundo. 1 dividido por segundo foi batizado como sendo Hertz, que a gente abrevia por Hz. Então, a unidade de frequência no Sistema Internacional é Hertz. Então, se algum exercício forneceu para vocês o período em minutos e pede a frequência em hertz, você tem que passar esse período de minuto para segundo, para depois substituir aqui e achar a frequência em hertz, ok? Então, esse foi o nosso segundo conceito. Então, agora, antes de ir para os próximos, vamos ver aqui, tem dois exemplos desse conceito de frequência. Peguei aqui essa circunferência, estou dando várias voltas aqui, ok? Várias voltas, e eu dei 60 voltas e gastei 20 minutos. Qual foi a frequência? N, número de voltas, 60.
Tempo, 20 minutos. 60 dividido por 20 vai dar 3, certo? 3 o quê? Voltas por minuto, que eu posso escrever assim, ó, voltas barra minuto. Posso escrever, em vez de voltas, ciclos, 3 ciclos por minuto, ou 3 rotações por minuto. E rotações por minutos eu ainda posso escrever assim, ó, RPM. Então, qualquer uma dessas notações estão corretas. Gente, o que significa eu dizer que um objeto tem uma rotação de 3 RPM, 3 rotações por minuto? Quer dizer que em 1 minuto ele dá 3 voltas. Em 1 minuto ele faz isso, ó. 1, 2, 3, tá? Quer dizer que em 1 minuto ele deu 3 voltas, ele realizou 3 rotações ou 3 ciclos, ok? Pode ter esta unidade? Sim, só não é sistema internacional, mas pode. Mais um exemplo. Agora, um outro móvel deu aqui, ó, 100 voltas e gastou 20 segundos, tá? Então, a frequência é o número de voltas, 100, dividido pelo tempo, 20 segundos. 100 por 20, 5 voltas por segundo, ou ciclos por segundo, ou rotações por segundo. Sempre que for por segundo, a unidade sai em hertz. Então, o que significa um objeto ter uma frequência de 5 hertz? Significa que em 1 segundo ele efetua 5 voltas ou 5 rotações e assim por diante. Então, esse conceito inicial de período e frequência é muito importante, por isso que eu quis recapitular essa parte, tá? Para quem entrou depois na reunião, estamos fazendo uma revisão de movimento circular e uniforme. Já falamos sobre período, que é o tempo para uma volta completa, e agora eu falei o conceito de frequência, ok? O próximo, olha só que interessante. Quando você sai aqui da circunferência, por exemplo, desse ponto, você anda ou corre lá na quadra da escola até esse ponto. Então, você percorreu este arco de circunferência aqui. Só que, ao mesmo tempo, você efetuou um ângulo. Esse ângulo que você efetuou, ele é chamado de ângulo horário ou fase, é representado por esta letra grega que se chama φ, FI, letra grega φ. Na matemática, vocês usam o ângulo em graus. Aqui na física nós usamos em radianos, tá? Então, quando você efetua um ângulo aqui, ó, esse ângulo também ele é descrito como uma certa velocidade, que nós chamamos de velocidade angular, representada pela letra grega ômega, para nós parece um W. O que é velocidade angular? É a variação do ângulo pelo tempo. Pessoal, a velocidade que vocês conhecem normal, que a gente chama de velocidade escalar ou velocidade linear, V, é ΔS sobre ΔT. É espaço dividido pelo tempo. Olha aqui, a velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo. Então, eu coloquei um exemplo para vocês, ó. Você corre na quadra, lá na educação física, daqui até aqui, ó. Quando você saiu daqui, o professor pegou, marcou uma reta daqui até o centro, e aqui onde você chegou, você fez isso, daqui até aqui, ele marcou outra reta, ele foi lá e mediu o ângulo que você descreveu. Então, ele encontrou um ângulo φ de 60 graus. E você gastou para ir daqui até aqui 2 segundos, beleza? Então, nossa, você é de flash, né? Gastou 2 segundos apenas e descreveu um ângulo de 60 graus. Qual foi a velocidade do seu ângulo? Qual foi a velocidade angular? Em primeiro lugar, ó, eu não posso substituir em graus. Eu tenho que transformar de grau para radiano. Então, qual é a transformação? Para quem não lembra, acho que vocês já aprenderam isso na matemática, uma volta completa na circunferência
são 360 graus, que corresponde a 2π radianos. Então, 2π radianos é a mesma coisa que 360 graus. Nesse exercício, o ângulo foi de 60 graus. Quanto que corresponde em radianos? Não sei, coloco o x ou eu coloquei φ mesmo e faço uma regrinha de 3, gente. Multiplico em cruz, ó. Eu faço isso. Φ vezes 360 graus, tá aqui, ó. 360 φ e aqui, ó, 2π vezes 60, tá vendo, ó? 60 vezes 2π. 60 vezes 2, 120π, passei o 360 dividindo. Aí, o que que eu faço? Simplifico a fração, divido em cima e embaixo por 120. 120 por 120 dá 1, 1π. Π, 360 por 120 dá 3. Ah, então, o que que eu achei, pessoal? Que 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3 radianos. Então, se eu fiz isso aqui, ó, daqui até aqui, executei um ângulo de 60 graus, é a mesma coisa que dizer π sobre 3 radianos. Agora eu posso calcular a velocidade angular ômega. É o ângulo, no caso, π sobre 3 radianos, dividido pelo tempo. Olha aqui no exemplo, eu coloquei 2 segundos. Π sobre 3 dividido por 2, o 3 vai para baixo, 3 vezes 2, 6. A minha velocidade angular foi π sobre 6 radianos por segundo, ok? Então, eu quis dar um exemplo aí do cálculo da velocidade angular, que eu acho que não tinha no caderno de vocês, tá? Pessoal, essa aula está sendo gravada, ela será colocada na sala virtual de vocês hoje à tarde, tá? E esses slides eu mandarei hoje para o WhatsApp de vocês, ok? Se alguém perdeu alguma tela, no WhatsApp da sala de vocês eu colocarei esses slides hoje. Outra coisa importante, gente, as relações fundamentais entre velocidade escalar linear e a velocidade angular ômega, tá? Então, ó, velocidade escalar linear. Tem vestibular que fala simplesmente velocidade escalar, tem uns que falam simplesmente velocidade linear e tem uns até que falam velocidade tangencial. É tudo a mesma coisa, é o V que vocês já conhecem, ΔS sobre ΔT. Mas, pensa um pouquinho, ó, não é uma decoreba. Quando você dá uma volta completa na circunferência, o comprimento da circunferência, vocês sabem da matemática que é 2πr. Então, eu troco ΔS, uma volta completa, 2πr. E o tempo para uma volta completa é o período. Então, eu posso, no movimento circular, também calcular a velocidade como 2πr sobre t. Vimos na primeira página que 1 dividido pelo período é a frequência. Então, eu também posso calcular a velocidade como 2π vezes a frequência vezes o raio. Então, vocês estão vendo que a velocidade agora ela pode ser calculada de 3 maneiras. V ΔS sobre ΔT ok, Gabriela, ou V igual 2πr sobre T, ou V 2πfr. Tem exercícios que te dá, por exemplo, espaço, ΔS, te dá o tempo, ΔT, te dá a frequência e te pede o raio da trajetória. O que você faz? Você usa a segunda parte da fórmula com a quarta parte da fórmula, por exemplo. Então, acho que vai ter exercício que nós vamos usar isso. Eu coloquei alguns exercícios extra na aula de hoje. E velocidade angular, como já vimos anteriormente, é o ângulo dividido pelo tempo. Gente, ângulo, uma volta completa na circunferência, o ângulo é de 360 graus, só que 360 é a mesma coisa que 2π radianos.
O tempo para uma volta completa é o período. Novamente, 1 sobre t é a frequência. Então, a mesma coisa, a velocidade angular, eu posso calcular de 3 maneiras. Ômega, o ângulo pelo tempo, ou 2π sobre o período, ou 2π vezes a frequência. Qual é a relação entre a velocidade escalar v e a angular ômega? Pega pela última parte da fórmula, ó. 2πfr, 2πf. Vocês estão vendo que a velocidade linear é 2πf, esse 2πf é angular, ó. Ela só tem o raio a mais. Então, a velocidade linear é a própria angular multiplicada pelo raio. Se vocês tiverem essa tabelinha, para fazer qualquer exercício de movimento circular, vocês conseguem, porque movimento circular é praticamente aplicação de fórmula, ok? Eu coloquei uns exercícios extra para vocês, pessoal. Vocês não têm esse enunciado aí do exercício, tá? Esse exercício aqui tem no caderno do 3º ano, tá? Então, são exercícios muito importantes. Olha esse aqui, ó, é da VUNESP 2019. Vocês vão ver que são exercícios simplesmente de aplicação de fórmula. Depois, quando eu mandar os slides para vocês hoje, aí vocês leem o enunciado direitinho, tá? Ó, a figura que mostra, parece uma bicicleta, né? Mas, na verdade, é um triciclo, né? Isso aqui é um carro de 1885, um carro de 2 lugares e 3 rodas. O diâmetro da roda dianteira, 60 centímetros, e o das rodas traseiras, 80 centímetros, tá? Em um teste recém-realizado, o veículo percorreu em linha reta 7,2 quilômetros. Gente, eu não sei se aqui tá alguma coisa tampando para vocês, para mim tá tampando. Eu puxei uma setinha aqui, ó, 7,2 quilômetros é o quanto a bicicleta andou, é o delta. Beleza, então é que o meu não dá para ver, obrigada. É o delta S, 7,2 quilômetros é o quanto a bicicleta anda. Já vou passar para o sistema internacional. Multiplico por 1.000, 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? 7,2 vezes 1.000, 7.200 metros. Essa bicicleta anda esses 7.200 metros em 12 minutos. Olha aqui, gente, ela gasta um tempo de 12 minutos. Já vou passar para segundos. Multiplico por 60. 12 vezes 60, 720 segundos, ok? Olha o que eu já tenho, gente. Delta S e delta T, tá vendo? Muito bem. Considere π igual a 3, ele pede a frequência de giro das rodas dianteira e traseira em hertz. Então, tem que estar tudo no sistema internacional. Olha a formulinha, gente. Velocidade, delta S sobre delta T, mas também é 2πfr que nós vimos na página anterior. Então, eu peguei, ó, essa parte que me interessa da fórmula. Tenho delta S? Tenho. Tenho delta T? Tenho. Tenho π? Sim, ele pediu para adotar 3. Tenho a frequência? Não, é o que ele pede. Tenho o raio da roda da bicicleta? Tenho. A roda dianteira, tá dada aqui no texto, ó. Ela tem quanto, ó? Ele deu o diâmetro da roda dianteira, 60. Diâmetro. O raio é a metade do diâmetro, 30 centímetros. Dividir por 100, passei para metros, 0,3 metros, tá? Substituir tudo que eu tenho, ó. Delta S, o quanto a bicicleta anda, 7,2 quilômetros ou 7.200 metros. O tempo, calculei aqui, ó, 720 segundos. 2 vezes π, que é 3, frequência não tenho e o raio da roda está aqui, 0,3. 7.200 por 720, 10, está aqui. 2 vezes 3 vezes 0,3,
1,8 vezes, aqui eu coloquei FD, frequência da roda dianteira, tá? 1,8 passa dividindo, 10 dividido por 1,8, 5,6 Hz. Gente, o que significa Hertz? Falei na página anterior. Hertz é a mesma coisa que voltas por segundo, ciclos por segundo, rotações por segundo, qualquer coisa por segundo. O que significa a frequência da roda dianteira valer 5,6 Hertz aproximadamente? Ela dá aproximadamente a roda dianteira a cada 1 segundo 5,6 voltas. Seriam 5,6 voltas por segundo, beleza? Agora eu vou fazer tudo a mesma coisa para a roda traseira. Olha, a roda traseira está aqui, ó. Ela tem um diâmetro de 80 centímetros, então o raio é a metade. Metade de 80, 40 centímetros, dividindo por 100, 0,4 metros, tá? Vou usar a mesma fórmula, ó. ΔS sobre ΔT, 2πRF. Tudo igual, ΔS, 7.200. Tempo, 720. 2 vezes o π, que é 3. O raio da roda está aqui, ó, 0,4, vezes a frequência. Isso dividido por isso dá 10. 2 vezes 3 vezes 0,4 dá 2,4. Passa dividindo, dá 4,2 Hz aproximadamente a frequência da roda traseira. Essa combinação de respostas, alternativa C. Tá vendo? Vocês fizeram um exercício da VUNESP do ano passado e extremamente fácil, né? Ok? Próximo, gente. Número 2. Para quem entrou depois na reunião, fiz uma revisão de um movimento circular e uniforme. Estou colocando exercícios extras de vestibular recente. Esse é da CES Gran Rio 2019. Uma aeronave, antes de aterrissar no aeroporto Santos Dumont, no Rio, faz uma curva no ar, mostrando aos passageiros a bela vista da Baía de Guanabara. Suponha que esta curva seja uma circunferência de raio 6,10 a terceira metros. Nosso primeiro dado, raio 6,10 a terceira ou 6.000 metros. E que a aeronave trace uma trajetória com velocidade de módulo constante, 432 quilômetros. Aqui ele colocou vezes hora a menos 1. É a mesma coisa que escrever quilômetro por hora, tá? Em relação ao solo. Outra coisa que ele deu, velocidade. Ele pede a aceleração centrípeta da nave em metros por segundo ao quadrado, ou metro vezes segundo a menos 2 é a mesma coisa. Gente, o que é aceleração centrípeta? Nós vimos nas aulas anteriores. V ao quadrado sobre R. Essa velocidade está em quilômetro por hora, eu divido por 3,6 e acho em metros por segundo. Então, deu 120. Aqui no lugar da velocidade, eu troco para 120, que vai ao quadrado, e divido pelo raio, 6,10 a terceira, que é 6.000. 120 ao quadrado, 120 vezes 120, 14.400, dividido por 6.000, 2,4 metros por segundo ao quadrado, alternativa B de bola. Tá vendo? Um outro exercício de vestibular importante, de movimento circular e uniforme, e extremamente fácil. Aplicaçãozinha de fórmula, tá? Número 3. Antes do número 3, vamos recordar polias, tá? Polias que giram desta maneira, ó, que se encostam aqui, elas precisam obrigatoriamente, né, girar com a mesma velocidade, senão elas escorregam aqui. É o que acontece com a catraca e a coroa da bicicleta, ó. Tem a corrente aqui, aquela correia. Então, essa correia gira com uma velocidade
que é a mesma da catraca e mesma da coroa. Então, polias que giram nesse perfil e neste perfil possuem a mesma velocidade linear v. Então, a velocidade da polia A igual à velocidade da polia B. Aqui eu coloquei o exemplo usando velocidade 2πrf. Pode usar 2π R sobre T também, qualquer fórmula da velocidade, tá? É só um exemplo. Polias que têm círculos concêntricos, ó. Se você olhar aqui a circunferência A, o centro dela é esse. Se você olhar a circunferência B, o centro dela é esse aqui. Quando esse ponto A dá uma volta completa, esse ponto B dá uma volta completa no mesmo instante que A. Então, eles executam o mesmo ângulo de 360 graus ao mesmo tempo. Portanto, eles possuem a mesma velocidade angular ômega. Ômega A igual a ômega B. Se você usar o ômega 2π, frequência de A, 2π, frequência de B, corta o 2π com o 2π, o que sobra? Que a frequência da polia A é igual à frequência da polia B. Como período e frequência são grandezas inversamente proporcionais, então o período de A é igual ao período de B, tá? Então, tudo isso eu tiro de polias que giram concêntricas. É o caso da catraca da bicicleta com a roda da bicicleta. O ômega delas são iguais, a frequência delas são iguais e o período também. Então, eu peguei um exercício para a gente usar isso, que caiu também, ó lá, na VUNESP 2019. Na montagem de determinado mecanismo, foi necessário acoplar duas engrenagens dentadas, A e B, de modo que elas girassem em sentidos contrários, como representado na figura, tá? Então, essa engrenagem, ó, tá girando no sentido anti-horário e a engrenagem maior, que é a B, no sentido horário. Então, os dentes aqui têm que encaixar direitinho. Para que os dentes encaixem direitinho, eles têm que girar com a mesma velocidade. Então, a velocidade da polia A é igual à velocidade da polia B, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. As engrenagens A e B têm em suas periferias 15 e 60 dentes, respectivamente. Sabe-se que o período de rotação da engrenagem A é 0,5 segundos, ele pede a frequência da engrenagem B. O que ele deu, gente? Ele deu, ó, cadê? Sabe-se que o período de rotação da engrenagem A é 0,5, ele deu o período, o T. Vamos achar a frequência da engrenagem A. O que é frequência? Vimos no início da aula, o inverso do período, 1 sobre T. O período da engrenagem A, ele deu, acabei de ler, meio. 1 dividido por meio, 2 Hz. Então, esta poliazinha pequenininha aqui, ó, ela tem uma frequência de 2 Hz. O que significa isso? Que ela dá 2 voltas a cada 1 segundo. Como é que eu acho a frequência da polia B? Fácil, VA igual a VB. O que é VA? 2π, frequência da polia A, raio da polia A. O que é VB? 2π, frequência da polia B, raio da polia B. 2π cortou com 2π. O que sobrou, gente? Frequência da polia A, 2. Calculei aqui em cima, ó. Raio da polia A. Ó, ele coloca um detalhe importante aqui na nota. Admita que os dentes são iguais de tal modo que o raio de cada engrenagem é proporcional ao número de dentes. Então, você pode substituir o raio pelo número de dentes, tá? Então, o número de dentes da polia A tá aqui, ó, 15. Então, eu posso trocar o raio por 15. Frequência da polia B, não sei. E o raio da polia B são os dentes da polia B, ó, 60. Tá aqui. 2 vezes 15, 30.
igual a FB vezes 60. O 60 está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 60 dá 0,5 Hz. Alternativa B de bola. Então, enquanto a polia A, que é pequenininha, dá 2 voltas por segundo, a polia B, que é maior, dá meia volta por segundo. É isso que nós encontramos, tá bom? Depois nós vimos a física da bicicleta, que é nada mais, nada menos que isso que a gente acabou de ver, gente. Olha aí o mecanismo da bicicleta. Você tem o A, que é a catraca, aqui, ó. Olha a catraca aqui, ó, na bicicleta pequenininha. E aqui, ó, pela corrente, você tem a coroa da bicicleta, onde estão acoplados os pedais. Quando o ciclista dá uma volta completa com os pedais, essa coroa gira junto, ó, é o mesmo centro, tá? Então, a frequência da coroa e a frequência do pedal é sempre a mesma na bicicleta. Aqui, ó, corrente, ela liga a catraca com a coroa. Então, igualzinho lá atrás, velocidade da coroa e da catraca são iguais na bicicleta porque estão ligadas pela corrente, tá? E aqui atrás eu tenho a roda da bicicleta, aqui, desculpe, o maior a roda, e aqui a catraca, ó. Catraca e roda são círculos concêntricos, ó. Catraca, roda. Se elas são círculos concêntricos, eles têm a mesma velocidade angular. Sempre a velocidade angular da catraca e da roda são iguais. Consequentemente, a frequência e o período de catraca e roda também são iguais, ok? Sabendo isso, também vocês fazem qualquer exercício de bicicleta. Gente, aqui vocês têm um resumão da física da bicicleta. Olha aqui, pedal e coroa giram juntos, têm a mesma frequência. E período também, é claro, né? Frequência e período do pedal igual frequência e período da coroa. Catraca, coroa ligadas pela corrente possuem a mesma velocidade. Velocidade da catraca e da coroa iguais. Aqui atrás, catraca e roda, mesmo círculo de mesmo centro. Então, tem a mesma velocidade angular. Catraca e roda, mesma frequência e mesmo período. Às vezes, o vestibular pede ou te fornece a velocidade da bicicleta. O que você usa? 2π RF. Por que eu uso o raio e a frequência da roda? Porque quem está diretamente no solo é a roda. É ela que dá velocidade à bicicleta, então você vai usar raio da roda, frequência da roda, tá? Esse daí é um resumão de a física da bicicleta, ok? Aí tem um exercício aqui sobre a física da bicicleta, ó, também de vestibular não muito antigo, 2018 de federal. Assuma que as dimensões das engrenagens e do pneu de uma bicicleta sejam as indicadas abaixo. Então, aqui, ó, coroa, onde tem os pedais, catraca ligada à corrente e roda da bicicleta. Ele deu tudo, ó. Raio da coroa, 18. Raio da catraca, 6. Raio da roda, 20. Pedalando em uma bicicleta com as dimensões descritas, um ciclista foi instruído que para vencer uma corrida deve se manter a velocidade constante de 18 metros por segundo durante toda a prova. Ele quer saber o número de pedaladas por segundo que ele deve dar para manter essa velocidade. Gente, pedaladas por segundo, ciclo por segundo, rotação por segundo, qualquer coisa por segundo, número N pelo tempo é a frequência que ele está pedindo, tá?
Então, o que ele forneceu para a gente? Velocidade da bicicleta está aqui, ó, 18 metros por segundo. O raio da roda da bicicleta está aqui, ó, 20 centímetros. Dividir por 100, passei para metros. Velocidade da bicicleta é 2π. Raio da roda, frequência da roda. Substituindo, velocidade da bicicleta, 18. 2, tá aqui, ó, 2. Π, adotei como sendo 3. Raio da roda da bicicleta, 0,2. Frequência, não sei. 18 dividido por 1,2, 15 Hz é a frequência, cuidado, hein? Frequência da roda. Ele está perguntando o número de pedaladas, ele quer a frequência aqui, ó, da coroa, onde tem os pedais, tá? Eu achei a frequência da roda. Nós sabemos que a frequência da catraca e da roda são iguais, então, no caso, 15 Hz, tá? A velocidade da catraca e da coroa é igual, então, o que eu substituí? 2π, raio da catraca, frequência da catraca. O que é velocidade da coroa? 2π, raio da coroa, frequência da coroa. 2π cortou com 2π. Raio da catraca, tá lá atrás, 6 centímetros. Não precisa aqui passar para metros, porque você tem uma igualdade, o centímetro daqui corta com o centímetro daqui. Então, não há necessidade de passar para metros, tá? Frequência da catraca está aqui em cima, ó, 15. Raio da coroa, 18 centímetros, está na página de trás. E frequência da coroa, não sei. 6 vezes 15, 90, que dividido por 18 dá 5 Hz. Vimos lá que a frequência da coroa e do pedal é a mesma, 5 Hz, então, alternativa C. Ok? Gente, fizemos uma revisão, então. Só um minutinho aqui.